Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, dando sequência na leitura da Bíblia em 2025. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, capítulo de número 10 e o capítulo de número 11. Vamos à leitura? A missão dos 12. Convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhe: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade não vos receberam, saindo-vos dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo curas por toda a parte. Esse ponto é interessante, que muitas das vezes, sabe quando você envia saudação de paz para a pessoa, aí você fala algo para a pessoa não recebo, não aceito, não. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Aquela paz volta para você, porque cada um só dá o que tem. A paz do Senhor, não recebo a sua paz, então a paz volta para você. Então você quis falar a palavra, você quis levar o evangelho naquela casa, naquela cidade, naquela situação, e eles não receberam, automaticamente aquilo volta para você e você segue. Porque da mesma maneira que vão ter pessoas, vão ter lugares, vão ter nações, vão ter cidades que não vão querer, que não vão aceitar, em contrapartida, em contraponto, também vão ter pessoas, vão ter cidades, vão ter nações sedentas, aguardando, esperando, pronto para receber uma palavra, uma mensagem de fé, de amor e de esperança, tá bom? Vamos avançar. Herodes, o tetrarca e João Batista. O tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, esse de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação de pães. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-os para um lugar deserto e de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram: despede a multidão, para que, indo aos lugares e às aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo? Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-o assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, os abençoou, e partiu e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram, e levantaram do que sobejou 12 cestos cheios de pedaços. Que detalhe interessante, que Jesus pega esses poucos pães, esses poucos peixes, e ele ora, e ele apresenta. Aí eu lembro daquele ditado popular que as pessoas dizem, né? O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Esses cinco pães e 2 peixinhos alimentou toda aquela multidão, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Se nós vamos fazer uma análise aqui, quantos apóstolos tinham? 12. Um exemplo assim, Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Então falou: vocês trabalharam, vocês se esforçaram, e aí está aí a paga, a recompensa de vocês. 1 cesto cheio para cada um de vocês. Coisa linda, né? Apenas uma conjectura. A confissão de Pedro. Aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Respondeu eles: disseram que é João Batista, outros Elias, e outros um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhe: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E ademoestando-o, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Cada um deve levar a sua cruz. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salva-la-á. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder, prejudicando-se a si mesmo? Perdendo-se, prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória do seu Pai e a dos anjos. Na verdade vos digo que todos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. A transfiguração. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se, a aparência do seu rosto era como um vestido que ficou branco, muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, e eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falava da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro, que estava com ele, estava carregado de sono. E quando despertaram, viram a sua glória, e que 2 varões estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que dizia. Dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho, a ele ouvi. Ou seja, a voz de Deus, a voz do Pai. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, porque aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. A cura de um lunático, de um jovem lunático. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que o espírito toma, e de repente clama e despedaça até escumar, e só larga depois de ter quebrantado. Eu roguei aos teus discípulos que expulsassem, e eles não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde-vos essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, para eles, e eles não entendiam, mas eles não entendiam essa palavra, que lhe era encoberta, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. O maior no reino dos céus. E suscitou entre eles uma discussão, sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou o menino e pô-lo junto a si e disse: Qualquer que recebe este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é o grande. Quem não é contra nós, é por nós. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Os samaritanos não receberam a Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia para Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vindo isso, disseram: Senhor, quere que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, dizendo: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, o que nós vemos aqui nesse trecho, nessa parábola? As desculpas fajutas e esfarrapadas. Não tenho tempo, não consigo, sou muito velho, não tenho cabeça para isso, não consigo guardar, não consigo entender, inúmeras desculpas, mas esquecem-se que Deus, ele tem todo o poder, ele é criador dos céus, da terra, do mar, de todos os seres viventes. Lembra quando você foi entritecido, segundo a Bíblia diz, quando você foi formado no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Então Deus, ele tem o poder, ele tem a capacidade de moldar, de modelar você, a sua vida, mas você precisa de fato querer. E aqui são inúmeras desculpas, fajutas e esfarrapadas. Por quê? Porque eles não queriam de fato seguir a Jesus. E é por isso que Jesus ele fala: todo aquele que quiser vir após mim, em primeiro lugar, negue a sua carne, negue as suas vontades, os seus desejos, as suas emoções. Em segundo lugar, tome a sua cruz. A cruz não é somente sinônimo de sofrimento, mas é também sinônimo de obediência. E por último, siga-me. Então qual é a desculpa que você vai continuar dando nesse ano de 2025? Para não ler a Bíblia já não tem mais, porque eu estou aqui todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo. 3 capítulos de segunda a sexta, 4 no sábado e 4 no domingo. Ah, eu ainda entendo, então você precisa... é só você colocar o vídeo de novo, ouça quantas vezes for necessário, pega a Bíblia, acompanha a leitura, não tem mais desculpa. Qual é agora a desculpa que você vai dar para não fazer um curso teológico, para não se envolver na obra, para não desenvolver o teu chamado, a tua vocação, seja para louvar, seja para pregar, seja para interceder, seja uma vocação missionária, seja ministerial, em que área for, pare de dar desculpa, porque naquele grande dia, a Bíblia é bem clara, o próprio Senhor Jesus diz: todo aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também, quando vier na glória com meu Pai, com santos anjos, me envergonharei desses. E aí muitos irão dizer: Senhor, mas no teu nome eu preguei, Senhor, mas no seu nome eu profetizei, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Então para de dar desculpa, meu irmão, para de dar desculpa, minha irmã, e cumpra o seu chamado, amém? Porque ele fala no versículo 62 do capítulo 9, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Ou seja, colocou a mão no arado, meu irmão, qual é a sua caminhada agora? Para frente e para o alto. Para frente e para o alto. Faça como o apóstolo Paulo: uma coisa faço e esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não que já tenha alcançado, mas uma coisa faço: eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Ou seja, segue para frente, segue firme e forte. O que passou, passou. Para de dar desculpas. Amém? Capítulo de número 10. A missão dos 70 discípulos. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, e todas as cidades e lugares onde havia de ir. E dizia: grande é na verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Perceba que desde a época de Jesus, a seara já era muito grande e poucos eram que estavam verdadeiramente engajados, dispostos a se desdobrar, a se doar pela causa de Cristo, por amor às almas, por amor ao Evangelho. Desde aquela época. E agora então, não é diferente. Versículo de número 3. Ide, eis que vos mando, olha só, eis que vos mando, como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrar, que dizeis primeiro: paz seja nessa casa, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, olha aí, confirmando o que eu falei, voltará para vós. Versículo 7. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai enfermos, que nelas houver, dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó
da vossa cidade se nos pegou. Sacudi, pois, o pó, sabei com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. Mesmo eles não recebendo, mesmo não aceitando, já fala, ó, diante de Deus vocês são inexcusáveis, diante de Deus vocês são indesculpáveis. E é por isso que a Bíblia fala que diante de Deus ninguém vai chegar dizendo assim, não, mas eu não ouvi, não me falaram de alguma maneira, de alguma forma, o Senhor vai se manifestar. Vamos avançar. Digo-vos mais que haverá mais tolerância naquele dia para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Que se em Tiro e em Sidom se fizeres as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco de cinza, teriam se arrependido. Portanto, para Tiro e para Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Se tu, Cafarnaum, será levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio caindo do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Receba essa palavra aí. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Receba essa palavra, creia nessa palavra. Aleluia! Mas não vos alegrei, porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Verso 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas, aos pequeninos. Assim, ó Pai, te aprouve, porque assim te aprouve. Tudo que meu Pai for, tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse em particular, bem-aventurado, felizes, mais do que felizes, verdadeiramente felizes, oh, aleluia, os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejavam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e eles não ouviram. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, o que está escrito na lei, como lês? E ele respondendo disse, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, aleluia, disse a Jesus, quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando, retiravam-se deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, que vendo, ele viu aquele homem caído, espancado, quase morto, passou de largo, ou seja, cortou a volta. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, também passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partiu outro dia, e tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastardes eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, desses três, parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Perceba aqui que você vê que a religiosidade era tão grande naquela época que os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, além de eles não falarem, os judeus não falarem com os samaritanos, eles nem ousavam pronunciar. Você viu que Jesus faz questão de falar aqui que quem usou de misericórdia não foi o sacerdote, ou seja, o religioso, não foi o levita, ou seja, o religioso, mas um estrangeiro, um samaritano, que para os judeus era considerado como impuro e como imundo. E aí Jesus fala, qual desses três? O sacerdote, subentendido, né? Nas entrelinhas. O levita
ou samaritano? Olha o nível da religiosidade. Qual desses três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Versículo 37 do capítulo de número 10. E ele disse, o que usou de misericórdia. Ele não falou samaritano. Olha para você ver como a religiosidade é terrível, é mortífera, é letal, é fatal, é nociva. O que usou de misericórdia. Então Jesus fala assim, então vai e faz da mesma maneira. Ou seja, já que você não quis falar o samaritano, age igual o samaritano. Então toma cuidado com a religiosidade, toma cuidado com o religiosismo excessivo. Isso pode atrapalhar, isso pode interferir no seu relacionamento, no seu propósito com Deus. Porque Deus trabalha de uma forma totalmente diferente. Com um ele fala de uma forma, com outro ele fala de uma outra. Mas você tem que estar atento e sensível a perceber que Deus, ele opera de diversas formas e diversas maneiras. Tá bom? Marta e Maria. E aconteceu que, indo ele ao caminho, entrou numa aldeia de uma certa mulher por nome Marta e o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então você que diz aí que não tem tempo, você que diz aí que é muito ocupado, nós temos 12 horas no dia, nós temos 12 horas na noite, nós temos 7 dias por semana, nós temos 4 semanas por mês, nós temos 12 meses no ano. E você que está preocupado com tanta coisa, como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida de devocional? Como está a sua vida de santificação? Como está a sua vida de jejum? Como está a sua vida de estudo? Como está a sua vida diante do Senhor? Não diante dos homens, não aquilo que você mostra, não aquilo que você demonstra. Eu quero dizer no seu íntimo, no seu particular, entre você e Deus. E aqui, Marta, ela escolheu os afazeres da casa. E Maria se escolheu, ela abriu mão daqueles afazeres, porque nem sempre ela tem uma oportunidade preciosa como aquela. E quando Jesus chegou na casa dela, o que ela fez? Ela deixou tudo de lado e ela se assentou aos pés do mestre para ouvir, para aprender, para ser ministrada, para receber. E Jesus fala que ela fez o quê? Que ela escolheu a boa parte, que ela escolheu a melhor parte. E aqui eu lembro do que Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 6. Porque andeis cuidadosos, solícitos, ansiosos acerca do que é a vez de comer, acerca do que é a vez de beber, acerca do que é a vez de vestir. E Ele manda nós olharmos para os pássaros do céu, Ele manda nós olharmos para os lírios do campo. E Ele fala para nós não andarmos ansiosos, porque não podemos tornar um cabelo branco ou preto, porque não podemos acrescentar um côvado 45 ou 48 centímetros à nossa altura. Mas Ele fala, buscai primeiro, primazia, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, que demais coisas? Essas que tanto traz essa preocupação, essa ansiedade, essa solicitude no teu coração e na tua alma, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Então vamos seguir o exemplo de Maria, escolher a boa parte, escolher a melhor parte, separa, reserva, não o que sobra, mas um tempo com qualidade, que você possa desligar aí as notificações do seu telefone para tirar um período de estudo, um momento de oração, um momento de louvor, um momento de comunhão. Separa um pouco dessas redes sociais, foge um pouco de tudo aquilo que tem feito você ficar como Marta, para lá e para cá, feito uma barata tonta, correndo para um lado e para o outro e não sai do lugar, quando na realidade você precisa cuidar, alimentar da tua vida espiritual. Amém? Vamos entrar então agora no último capítulo de hoje, que é o capítulo de número 11, a oração dominical. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. E ele disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Olha que detalhe interessante aqui, ó. Os discípulos estão caminhando com Jesus há mais de 3 anos, sem sombra de dúvida. E eles observaram que Jesus fazia cego enxergar, paralítico andar, libertava, expulsava demônios, libertava os endemoniados, curava paralítico, ressuscitava mortos, transformou água em vinho, multiplicou pão e peixe, andou sobre o mar, acalmou o vento, acalmou a tempestade. Eles observaram.
E olha que coisa interessante, olha o pedido dos discípulos no capítulo 11 e no versículo de número 1. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. O que eles entenderam? E você também precisa entender. Você precisa compreender isso de uma vez por todas. Eles entenderam que tudo aquilo, todos os sinais, todos os prodígios, todos os milagres, todas as maravilhas que o Senhor Jesus realizava, que o Senhor Jesus realizou enquanto esteve aqui na terra dos viventes, encarnado, o verbo divino que se fez carne, é porque ele tinha uma vida de oração. E oração é falar, oração é comunicar, oração é relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, além dele ser cheio do Espírito Santo, ele tinha constantes momentos e períodos de oração, de intimidade com o Papai do céu. E os discípulos entenderam isso e é justamente o que eles pediram. Eles não poderiam pedir: Senhor, ensina a andar sobre as águas. Senhor, ensina a multiplicar pão e peixe. Ensina a transformar água em vinho. Ensina a expulsar demônio. Ensina a fazer cego enxergar. Ensina a fazer mudo falar. Ensina a ressuscitar. Eles poderiam pedir tudo isso. Mas não. O que eles pediram? Ensina-nos a orar. E olha que a cultura dos judeus é uma cultura que tem oração para tudo que você imaginar. É oração para o alimento, é oração quando nasce, é oração quando apresenta, é oração... tem um vasto repertório de oração. Mas falou, não quer essa oração não. Não quer essa oração formal não. Não quer essa oração ritualística não. A gente está vendo que a sua oração é diferente. Às vezes o senhor se retira para o monte, às vezes o senhor se retira para o lugar deserto. Aqui fala que ele estava num certo lugar, mas estava orando. Orava no monte, orava no vale, orava no lugar deserto. E nós estamos entendendo que a sua oração é diferente. Nós queremos aprender essa oração. Por quê? Porque orar é muito mais do que palavras formais e belas. Orar é externar, é colocar para fora, é exprimir tudo aquilo que está trazendo inquietude, tudo aquilo que está roubando a sua paz. Por isso que o apóstolo Paulo fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Antes as vossas petições, os vossos desejos sejam conhecidos através das súplicas e das orações. Era isso que Jesus fazia e os discípulos entenderam. Então o que eles pediram? Que o Senhor ensinasse a orar. E o que Jesus ensina? A oração universal. Então, já pediu para Jesus te ensinar a orar? Sai dessa oração formal. Sai dessa oração religiosa. Está bem, está bem. Se não está bem, não está bem. Está feliz, está feliz. Está triste, está triste. Está preocupado, está preocupado. Está cabisbaixo, está cabisbaixo. Está depressivo, está depressivo. Está precisando de ajuda, está precisando. Está feliz, está contente. Então, expressa externa. Depois você medita no Salmo 13 aí. Olha a oração do Davi lá no Salmo 13. É bem curtinho. Olha como é que ele faz essa oração e você vai ver que tremenda essa oração dele lá. Salmo 13. A parábola do amigo importuno. Disse também: qual de vós terá um amigo que, se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. E se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-te que ainda, que se não levante, dá-lhes por seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver necessário. Eu vos digo, a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aleluia, aqueles que lhe pedirem. Então escuta aqui, muitas vezes você vê as pessoas dizendo aqui, ó, pedir, bater e buscar, trazendo para o âmbito da carne, trazendo para o âmbito das conquistas, dos bens materiais, está errado. Esse texto aqui está dizendo acerca de você pedir, de você bater, de você buscar, de você insistir pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas entendem esse texto errado. Pedir, bater e buscar. Pede, bate e busca que Deus vai te dar o carro, a casa, o apartamento, a moto, a conta bancária lá. Não é isso. O texto é claro que Deus vai dar, ó. Olha que a palavra fala, ó, versículo 13. Se vós, sendo maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem.
É espiritual esse pedir, bater e buscar. As pessoas deturpam, as pessoas distorcem, trazendo o quê? Para a vida financeira. Olha, se você pedir, se você bater, se você insistir, Deus vai abrir, vai escancarar. Ah, meu irmão, eu gostaria que você tivesse esse mesmo empenho, essa mesma dedicação, essa mesma determinação pela tua vida espiritual. Aí você ia ser cheio, aí você ia ser cheia do Espírito Santo de Deus e não ia ter que ficar correndo para lá e para cá, atrás de profeta e de profetada, de revelações e de revelamentos aí, que as pessoas dizem, assim te digo, e digo mais e digo de mim mesmo, da carne, de uma euforia, de uma motivação mundana, profana, errada, errônea. Quando na Bíblia Deus está falando, se você pedir, se você bater, se você buscar, se você insistir, meu irmão e minha irmã, Deus vai te dar, Deus vai te encher do Espírito Santo de Deus. Pegou mais essa? Aprendeu mais essa? Cuberiano é assim, é preto no branco. Vamos lá. A blasfêmia dos fariseus. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio mudo, falou e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediram um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizem que eu expulso o demônio por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulso os vossos filhos? Pois serão os vossos juízes. Mas eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ó glória. Certamente a vós é chegado o reino de Deus. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem não comigo ajunta e espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não achando, tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando habita ali, o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher entre a multidão, levantando a voz, e disse, bem-aventurado o ventre que trouxe os peitos e que tu mamaste. Mas ele disse, antes bem-aventurados o que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Aleluia. Louvado seja Deus. O sinal do profeta Jonas. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração. Ela pede um sinal. Não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o filho do homem será também para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo, e os homens dessa geração, e os condenará, pois até dos confins da terra veio a ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive levantarão no juízo e com essa geração, e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. A candeia do corpo. A candeia do corpo, está correto. Ninguém acendendo uma candeia põe em oculto debaixo de um alqueire, mas no velador, para que entram e vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples ou mau em algumas versões, também todo o teu corpo será... sendo o teu olho simples, também todo o teu olho será luminoso. Mas se for mau, também todo o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Pois se todo o teu corpo é luminoso, tão tenebroso... Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina o teu resplendor. Aleluia. Você está falando sobre a nossa visão. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo vai ser bom. Se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será mau. Jesus censura os fariseus e os escribas. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não lavava as mãos antes de jantar. E o Senhor disse, agora vós aos fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmolas do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós,
fariseu que dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer essas coisas, mas não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como a sepultura, que não aparecem os homens que sobre elas andas não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando diz isso, também afronta a nós. E ele disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com os vossos dedos tocai essa carga. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, de vossos pais que o mataram. Bem testificais, pois consentis nas obras dos vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificai os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Versículo 50. Para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e impediste os que entram. E dizendo ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanhar a sua boca em alguma coisa para o acusarem. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude e nos aqueça e nos fortaleça, para que nós possamos a cada dia mais crescer na graça, no conhecimento, no temor, no tremor, na reverência, na santificação, na obediência do Senhor e dos seus manuscritos sagrados. Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus. Paz do Senhor.